No programa de hoje você vai ver como foi o ato em frente à SEDUC. Vai conferir a votação do novo ensino médio em Brasília. E vai conhecer a nova exposição do Museu da Energia. Acompanhe. No dia 15 de dezembro, sexta-feira, a APUESP convocou um ato na Praça da República em frente à Secretaria de Educação, em defesa dos professores categoria O. Esse ato de final de ano, conforme fora dito pelo Fábio, ele foi uma deliberação do sábado. Nós tivemos o Conselho Estadual de Representantes e foi muito importante para nós, porque nesse Conselho Estadual de Representantes nós debatemos inclusive a atribuição de aulas, né? E não tínhamos ainda no horizonte como é que ficariam as atividades pedagógicas diversificadas. Durante a semana, graças à pressão de professores e estudantes na Assembleia Legislativa, várias reivindicações da categoria foram atendidas. Foram muitos dias e muitos meses de luta, mas houve algumas conquistas, né, para os professores agora no finalzinho do ano. Quais foram as principais? Bom, eu começo primeiro com uma luta que a APUESP empreendeu desde 2022, quando se instituiu as APDs no próprio local de trabalho. Isso virou uma palavra de ordem nossa. A forma de atribuição nós mexemos via negociação, isso não avançou no parlamento, mas as APDs avançaram. Do jeito que o governo mandou, ia ficar a mesma coisa. Mas foi uma articulação, um secretário aqui executivo, o secretário Feder, assim como o presidente da LESP, o próprio líder do governo, que a gente articulou o texto do jeito que tinha que ser. A APD será feita fora do local de trabalho, né? Assim como as faltas e a ampliação do tempo para escolher que carreira o professor quer ficar e acabar agora, né? Então isso, de certa forma, eu considero avançado, porque senão ia ser na marra todo mundo. Então agora, pelo menos isso acalmou. A professora também comentou a situação dos professores contratados em regime temporário. Mas o central para mim foi segurar, além de ter segurado na mesa com o secretário 60 mil empregos do categoria O, que ele ia demitir todo mundo, quem estava em 21, 22 e 23, né? Eles seriam 60 mil que seriam demitidos junto com essa leva, que não vai ser demitido. Agora tem a quebra do contrato e, na verdade, a gente conseguiu fazer com que 2018, 2019, 2020 também faça a escolha junto com 21, 22 e 23, né? Então, ele ia demitir o pacote, a gente segurou 60 mil. E os 40 mil nós colocamos nessas condições, porque também ia tratar da mesma forma. Então, eu não considero pouca coisa, eu vou ficar vigilante, eu tenho uma relação, fico em cima da cabeça do secretário, cima toda, coisa. E as outras lutas que fizemos, por exemplo, tirar da pauta a PEC 9, vamos lutar para ter uma PEC, né, que ela seja de iniciativa popular, porque nós queremos de fato que mantenha os 30%. Nós não aceitaremos que o governo Tarcísio reduza as verbas à educação. Nós tivemos duas mobilizações muito fortes essa semana na Assembleia Legislativa, uma articulação muito importante da nossa segunda presidenta, deputada Bebel, lá dentro da casa, que conseguimos acertar a questão da falta-aula dos professores, que é bom para o professor, para o aluno, para o gestor e para os pais, para todos, porque o professor ele tinha um problema 10 minutos e ele perdia o dia todo, e o estudante ficava o dia todo sem professor, né, com o professor querendo dar aula. Então isso foi corrigido, e a APD, que o professor era obrigado a fazer uma hora de trabalho sem o aluno, e ele não tinha um espaço adequado na escola. E tem locais, ele pode até fazer um dia na escola se ele quiser, mas tem locais que ele pode fazer para corrigir a prova, corrigir o trabalho, para fazer uma leitura, locais mais tranquilos para esse professor e que vai, com certeza, melhorar a qualidade de trabalho deste professor. E por que não? Isso era um castigo dos professores feito pelo governo do estado, que a Assembleia, com a nossa mobilização, com a nossa luta, com a ação interna da professora Bebel lá dentro, nós conseguimos derrotar. Uma das primeiras atividades de 2024 será reunir os professores temporários para elaborar um plano de lutas.
Uma das bandeiras permanentes da APUESP é a de direitos iguais para todos. O projeto do novo ensino médio, alterado pelo relator na Câmara Federal, não tramitou. A mobilização de estudantes e trabalhadores da educação na terça-feira, dia 19, fez com que a votação fosse adiada para 2024. Parabenizá-la pela luta em São Paulo e pela luta, pela presença, pela pressão que fez aqui em Brasília, e tivemos uma grande vitória, porque não será votado hoje, será o ano que vem. Nós vamos continuar na batalha, na pressionando, e precisaremos muito de pessoas como você, Bebel. É isso aí, eu venho na condição, principalmente de segunda presidenta da APUESP, todo mundo sabe da minha militância, e sabe por que a gente é contra a medida provisória reeditada agora, nessa possibilidade que o Mendonça, o deputado Mendonça Filho teve, de ser o relator, né? Porque a gente sabe que é aquela disparidade histórica entre uma escola para os pobres e outra para os ricos. Nós queremos que sejam ouvidas as vozes dos estudantes, a dos professores, porque essas porcarias de itinerários formativos que a medida provisória implantou foi um massacre total dos estudantes que perderam o conteúdo. E nós queremos que a estudantada tenha direito a todo o conteúdo, não um pedacinho de conteúdo, porque os filhos dos ricos é conteúdo total e nós, um pedacinho de conteúdo. Em janeiro de 2024, será realizada a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, em Brasília. O novo ensino médio será ponto central das discussões. Você sabia que o atual traçado do Rio Pinheiros é resultado de obras que lá atrás, no século passado, foram realizadas para aumentar a oferta de energia na cidade e região metropolitana de São Paulo? Essa é uma das curiosidades trazidas pela exposição Energia e Transformação, a nova mostra do Museu da Energia de São Paulo, com objetos de acervo, recursos interativos e espaços instagramáveis. A exposição nova, ela faz dois grandes recortes, né? O primeiro deles é a memória do casarão. Então vai contar o que esse casarão representa nesse território e qual a história que ele conta, quem foram os sujeitos que estiveram aqui. E o segundo recorte é a energia e transformação. Então a gente vai falar sobre a energia e as transformações que a energia sofreu ao longo do tempo. Isso principalmente voltado para a cidade de São Paulo. O acervo da Fundação ele é riquíssimo, né? Porque ele é o único praticamente que trata dessa temática sobre energia. A gente tem uma sala que tem experimentos, né, de física. E isso é muito atrativo porque daí a gente vai trabalhar muito com a questão do ensino por investigação, com como que funciona a física, quais os conceitos tratados em sala de aula a gente consegue enxergar aqui no museu. Uma coisa muito importante que a gente sempre quis trazer para discutir é contar um pouco da história das mulheres na ciência, né? Porque elas existem, elas ocupam um espaço, mas elas ao longo da história sempre tiveram um apagamento ou pouco reconhecimento. Quando a gente resolve fazer esse recorte da energia e trata ela não única e exclusivamente como um conceito, isso traz um trabalho interdisciplinar e até mesmo transdisciplinar, né? Então a gente consegue integrar geografia, falando de urbanismo, de mudanças na paisagem, biologia e ciências, falando dos conceitos físicos, até mesmo da questão do impacto da energia no meio ambiente e também de história, né? Então como se deu esse processo ao longo, né, do tempo, quais foram as principais situações marcantes numa década em específico, algum momento específico, e o que a gente tem hoje de energia, o que a gente consegue abordar de sustentabilidade, meio ambiente, esse impacto ambiental, qual que polui mais, polui menos, qual que é o fator desse impacto, né? Então acaba construindo um roteiro, tanto aqui no museu quanto em sala de aula, interdisciplinar e crítico também. Aqui no Museu da Energia de São Paulo, nosso principal público é o público escolar, então nós temos visitas mediadas, agendamento, então por favor venham para o Museu da Energia conhecer a nova exposição. O Educação na TV de hoje fica por aqui. Fique ligado em tudo que acontece no mundo da educação acessando o portal e também as redes sociais da APUESP. Até a próxima semana.